Olá, boa noite, que a paz que excede todo o entendimento esteja guardando a tua vida, o teu coração, a tua casa ou lugar onde você estiver. Eu sempre digo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei a que horas você vai ver esse vídeo. E nós estamos falando dos milagres do Senhor Jesus. E aqui em Mateus fala do poder do Senhor sobre os endemoniados. Mas eu vou pegar o texto aqui de Marcos capítulo 5, porque Mateus cita como se fosse 2 endemoniados, né? Mas Marcos fala de um. Eu não sei se tinha 2 ou se tinha um, mas eu quero ler esse aqui, porque esse dá mais detalhes de como os demônios atuam, né? Marcos anota de um ângulo que dá para nós aprendermos um pouco mais. Assim que atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos ou Gadarenos, logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo. Esse homem vivia em meio aos sepulcros e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. Noite e dia, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés e clamou aos berros: "Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus já lhe havia ordenado: "Sai deste homem, espírito imundo." Todavia Jesus o interrogou: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E implorava insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Então, enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: "Manda-nos para os porcos para que entremos neles." E Jesus lhes deu permissão e os espíritos imundos deixaram o homem e entraram nos porcos, e a manada, com cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relataram esses fatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que se havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Os que presenciaram os fatos narraram ao povo
o que havia acontecido com o endemoniado e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E então quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que que o deixasse seguir com ele. Jesus não consentiu. Entretanto, orientou-o: vai para a tua casa, para a tua família e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda a Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Bom, nós lemos um texto muito grande, porque existem bastante, talvez a gente vai usar dois vídeos aqui para estudarmos este milagre. As pessoas que sofrem com possessão demoníacas e que têm, problemas, como era o caso desse homem aqui, outras pessoas são diferentes, elas não sabem o que está de fato acontecendo, elas ficam fora de si e algumas vezes, em alguns momentos, elas voltam a si, mas na maior parte do tempo elas estão de fato fora de si, sem saber o que está de fato acontecendo. A força, o espírito, maligno, esse espírito imundo que estava neste homem, fazia da sua vida um inferno. Sua família, quem sabe, já tinha perdido a esperança de tê-lo normal dentro da sua casa. E a lei também já tinha deixado de lado, porque mesmo prendendo com correntes, ele arrebentava. Aí alguém pode falar assim: mas como um homem, um ser humano pode quebrar uma corrente? Eu já vi pessoas possessas de espíritos malignos quebrar coisas, inclusive madeira grossa, e dar murro em ferro, de entortar o ferro e nem se machucar, de estourar vidros, e nem se machucar. E eu já vivi essas coisas. E eu posso dizer para você que isso de fato acontece. Agora, esse homem, quando Jesus chega, desce do barco, Jesus olha para os espíritos e aí então os espíritos que estão nele é que estão falando com Jesus, E no versículo 7, ele se lança, no versículo 6, se atira aos pés de Jesus e aos berros, e esses demônios começam a falar: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te por Deus que não me atormentes. Um espírito maligno, ele fica vulnerável quando uma pessoa de Deus, quando uma pessoa que tem Deus na vida chega próximo dela, e principalmente se vier para confrontar aquela situação.
E é essa situação aqui, Jesus então já havia ordenado ao espírito que saísse, né? Então o espírito ele não obedeceu, ele simplesmente se jogou e fez os argumentos que eu já acabei de falar. Todavia Jesus o interrogou: qual o teu nome? E o espírito responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Se formos ver qual o número de uma legião, né? Uma legião de soldados são 6.000 soldados. Então, se esses espíritos eles acompanham esse raciocínio, legião, 6.000 demônios, pode mais que um demônio entrar numa pessoa? Com certeza pode. E eles podem inclusive se revezarem na vida daquela pessoa. Jesus fala quando o espírito sai de uma pessoa, aquele espírito que saiu, ele volta se a casa que ele estava, que a casa, eu já dei no estudo Ecos do passado, a casa não é o corpo do ser humano, não é o seu corpo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A casa é a construção que Satanás fez na sua mente, ou a hereditariedade, né? Há pessoas que têm contato com os espíritos e eles então fazem pactos com aqueles espíritos para que aqueles espíritos entrem nas suas gerações futuras. E aqueles espíritos, eles vão pegar aquele pacto, aquele compromisso de sangue e vão entrar. E a pessoa que nasceu lá, o neto, o tataraneto, nem está sabendo às vezes daquele pacto, e ele começa a ser influenciado por espíritos malignos, e porque um pacto foi feito lá atrás. Jesus falou quando o espírito sai, né, e ele volta e a casa, né, o padrão de pensamentos daquela pessoa é o mesmo, então ele busca mais 7 piores do que ele e entram e o último estado daquele homem é pior do que o seu primeiro estado, daquele ser humano. Então, meus queridos, é isso que eu estou tentando dizer aqui. Muitos espíritos podem estar na vida do ser humano e ele sequer imaginar que está sofrendo isso. Mas Jesus não estava aqui sendo sádico, ou aquele espírito, ele faz uma reivindicação e as pessoas costumam às vezes a perguntar por que Jesus deu atenção ao pedido daquele demônio, daqueles espíritos, né, que provavelmente eram muitos, né, já com certeza eram muitos porque foi dito aqui já no texto. Então, porque implorava, o versículo 10 diz aqui, insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, nós vamos explicar para você por que aquele espírito estava insistindo com Jesus para que não mandasse para fora daquela região. Deus abençoe sua vida.